Meu nome é Fernanda, tenho 23 anos e moro com meus pais em uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul. A vida por aqui é tranquila, pacata até demais, e às vezes a rotina me dá a sensação de estar presa em um ciclo que nunca muda. Todos os dias são quase iguais. Acordo cedo com o cantar dos galos, ajudo minha mãe nas tarefas da casa e, quando não estou ocupada, fico observando meu pai gerenciar a fazenda com os peões. É uma vida simples, cheia de tradições, mas previsível ao ponto de me fazer questionar se é isso que quero para sempre. Apesar disso, sempre valorizei a beleza do campo. O cheiro fresco da terra depois da chuva, o barulho dos animais que preenchem o silêncio das manhãs, o pôr do sol que parece mais bonito aqui do que em qualquer outro lugar. Tudo isso faz parte de mim, mas, ultimamente, algo dentro de mim começou a mudar. É difícil explicar, mas é como se o horizonte que vejo todos os dias, tão vasto e convidativo, estivesse me chamando para algo maior, algo que ainda não sei bem o que é. Uma inquietação crescia no meu peito, uma curiosidade por experiências que pareciam estar além dos limites da fazenda. Foi nesse cenário que comecei a reparar em Leandro. Ele é um dos peões mais jovens que trabalham para o meu pai. Alto, de ombros largos, o rosto marcado pelo sol e mãos calejadas que revelam o peso do trabalho duro. Sempre achei que Leandro fosse apenas mais um entre os homens da fazenda, mas, aos poucos, algo nele chamou minha atenção. No início, pensei que era só admiração pela dedicação e pela forma como ele encarava o trabalho, sempre com seriedade. Mas, com o passar do tempo, percebi que era mais do que isso. Os olhares entre nós começaram como algo casual, rápidos, quase inocentes, mas havia uma intensidade ali, uma curiosidade mútua que não dava para ignorar. Era como se algo silencioso acontecesse entre nós, algo que não precisava de palavras para existir. Aos poucos, me peguei pensando nele mais do que deveria, em momentos aleatórios do dia, imaginando como seria se aquela distância invisível que nos separava desaparecesse. Leandro despertou em mim algo que eu não sabia nomear, uma mistura de desejo, curiosidade e medo. Ele era diferente de tudo que eu conhecia, e isso me atraía de um jeito que me assustava. Será que ele percebia? Será que ele sentia o mesmo? Eu não sabia, mas cada vez que nossos olhares se cruzavam, parecia que o mundo ao nosso redor parava por um instante, como se só existíssemos nós dois naquele momento. E essa sensação, tão nova e desconhecida, começava a mudar tudo para mim. Naquele dia, meu pai anunciou que ia à cidade comprar mantimentos e só voltaria no fim da tarde. Foi como se o universo estivesse conspirando a meu favor. Minha mãe estava ocupada na cozinha, imersa no preparo das conservas que vendíamos na feira, e a fazenda parecia mais silenciosa do que nunca. Um silêncio que, ao invés de acalmar, fazia meu coração bater ainda mais forte. O pensamento de procurar Leandro martelava na minha mente, incessante. Eu tentei resistir. Tentei me convencer de que era apenas curiosidade, de que tudo isso era uma invenção da minha cabeça. Mas a verdade era que algo mais profundo estava me guiando. Eu queria vê-lo, precisava vê-lo. Queria entender até onde aquele sentimento, que crescia em mim a cada dia, poderia me levar. Meus passos foram automáticos, quase como se meu corpo soubesse o caminho antes mesmo de minha mente decidir. Quando o vi no galinheiro, agachado, cuidando das gaiolas com a atenção e o cuidado que sempre admirei, meu coração disparou. Ele não percebeu minha presença de imediato, e eu fiquei ali, parada, apenas observando. O sol desenhava sombras nos contornos do rosto dele, realçando as linhas fortes que o trabalho duro havia marcado. Por alguns segundos, eu hesitei, mas então respirei fundo e criei coragem. Leandro! Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava, quase um sussurro, mas o suficiente para que ele me ouvisse. Ele se levantou lentamente, limpando as mãos em um pano velho, e seus olhos encontraram os meus.
Por um momento, o tempo pareceu suspenso. O olhar dele tinha algo de curioso, mas também havia um brilho que revelava que ele sabia. Ele sabia exatamente o que eu estava sentindo, porque de alguma forma ele também sentia. Fernanda? Ele disse meu nome devagar, com uma mistura de surpresa e cautela. Eu senti um calor subir pelo meu rosto, mas não desviei o olhar. Meus pés pareciam pesados, como se cada passo fosse um esforço deliberado, mas meu coração me empurrava para frente. Quando finalmente estava perto o suficiente para sentir o calor que emanava dele, olhei diretamente nos olhos dele. Eu precisava falar com você, comecei, tentando controlar a tremedeira na voz, embora não tivesse certeza do que exatamente queria dizer. Falar sobre o quê? Ele perguntou, a voz calma, mas o sorriso discreto no canto dos lábios sugeria que ele já sabia a resposta. Houve um momento de silêncio entre nós, preenchido apenas pelo som distante dos animais e pelo meu coração, que batia tão forte que eu achava que ele poderia ouvir. Foi aí que algo dentro de mim se rebelou contra o medo. Talvez fosse o calor do momento, ou talvez eu simplesmente estivesse cansada de ignorar o que sentia. Você sabe o que é. Minhas palavras saíram mais firmes do que eu esperava. Leandro deu um passo à frente e o mundo pareceu encolher até se resumir ao pequeno espaço entre nós. O cheiro da madeira do galinheiro misturava-se ao aroma sutil do sabão em suas roupas, criando um cenário que parecia mais íntimo do que qualquer lugar poderia ser. A tensão no ar era quase palpável, e cada som ao nosso redor, o cacarejo das galinhas, o farfalhar do feno, parecia distante, abafado pelo barulho do meu coração batendo. Tem certeza? Ele perguntou, a voz baixa, quase rouca. Não respondi. Apenas olhei para ele, os olhos fixos nos seus, tentando dizer com o silêncio o que as palavras não conseguiam. Era como se algo invisível nos puxasse, uma força que eu não podia ignorar. Leandro ergueu a mão lentamente, como se quisesse me dar tempo para recuar. Mas eu não me mexi. Quando seus dedos tocaram meu rosto, o calor do toque dele foi como uma corrente elétrica que atravessou meu corpo inteiro. Fernanda? Ele sussurrou meu nome, mais como uma prece do que como uma pergunta. Eu me inclinei ligeiramente para ele e, naquele momento, ele entendeu. A hesitação desapareceu de seus olhos e ele fechou a distância entre nós. Seus lábios encontraram os meus com suavidade, mas havia uma intensidade no gesto que me fez perder o fôlego. Foi um beijo que começou tímido, como se ambos ainda estivéssemos entendendo o que aquilo significava, mas que rapidamente se aprofundou. Suas mãos deslizaram para minha cintura, firmes, mas ao mesmo tempo cuidadosas, como se ele temesse me quebrar. Minhas mãos, quase por instinto, subiram até seus ombros, sentindo a força ali, a realidade do momento que eu ainda tentava processar. O mundo ao nosso redor desapareceu completamente. Não havia mais galinhas, não havia fazenda, não havia regras. Só havia nós dois, naquele instante. As coisas se esquentaram muito rápido, talvez porque o sentimento já estava escondido há tanto tempo sobre o que sentíamos, que quando aconteceu, foi como uma explosão. Eu precisava sentir ele em mim, seu corpo no meu, o nosso calor, e ele tinha a mesma necessidade. Logo as coisas se intensificaram de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Passamos horas ali. Quando terminou, nós ainda estávamos próximos, respirando rapidamente, como se tivéssemos corrido uma maratona. Leandro encostou a testa na minha, fechando os olhos por um momento, como se quisesse guardar aquela sensação. Eu não deveria, ele começou a dizer, mas sua voz falhou, traída pelo sorriso que surgia em seus lábios. Talvez não, respondi, com o mesmo sorriso que eu sabia que não deveria ter, mas que, naquele momento, parecia impossível de conter. Naquele galinheiro, entre as madeiras gastas e o cheiro de feno, eu sabia que algo havia mudado, algo que eu não poderia desfazer, mesmo que quisesse. Depois que tudo aconteceu, voltei para casa com um turbilhão de sentimentos que eu não conseguia organizar.
Meu coração ainda batia acelerado, minha pele parecia carregada com o calor do toque de Leandro e minha mente repetia cada detalhe daquele momento. Parte de mim sentia uma culpa que eu não sabia como lidar. Meu pai confiava em Leandro e minha mãe? Minha mãe sequer imaginava o que estava acontecendo dentro de mim. Eu era a filha obediente, responsável e agora carregava um segredo que poderia mudar tudo. Mas havia outra parte de mim, uma que se recusava a sentir arrependimento. Uma parte que revivia o momento como se fosse um sonho bom, algo que parecia mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Eu não conseguia parar de pensar nele, na forma como seus olhos me olhavam, como suas mãos me seguravam, no jeito que ele parecia compreender algo em mim que nem eu mesma entendia. Era como se ele tivesse preenchido um vazio que, até aquele dia, eu nem sabia que existia. A partir de então, tudo mudou. Os olhares entre nós, antes rápidos e discretos, tornaram-se intensos, cheios de significados que só nós dois compartilhávamos. Um simples encontro no pátio, um cruzar de caminhos perto do curral, qualquer troca de palavras carregava uma tensão que eu nunca havia sentido antes. O que antes era apenas uma atração silenciosa, agora era uma chama difícil de esconder. Eu sabia que precisava ser cuidadosa. Meu pai era um homem rígido, tradicional, e jamais aceitaria algo assim. A ideia de ele descobrir me aterrorizava, mas não o suficiente para me afastar de Leandro. Cada vez que eu tentava pensar racionalmente, minha mente era invadida por memórias do que havíamos compartilhado, e qualquer tentativa de voltar ao que era antes parecia impossível. Leandro havia despertado algo em mim, algo que era mais do que um simples desejo ou uma atração passageira. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse realmente viva, conectada a uma parte de mim que sempre estivera adormecida. Mesmo sabendo dos riscos, mesmo sentindo o peso da culpa, eu sabia que aquilo era maior do que qualquer coisa que eu pudesse controlar. E, no fundo, eu não queria controlar. E agora eu estou pensando se deveria contar para o meu pai. O que vocês acham? Deixe nos comentários e se inscrevam no canal.